Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, terceiro domingo depois da Páscoa, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou ao Pai. Disseram então alguns dos seus discípulos entre si: que é isto que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou ao Pai. Diziam, pois: que quer dizer com isso? Um pouco de tempo. Não sabemos o que ele quer dizer. Conheceu, porém, Jesus que eles o queriam interrogar e disse-lhes: sobre isso discutis entre vós, porque eu disse: ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade eu vos digo, havês de chorar e vos lamentar, enquanto o mundo há de se alegrar. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em gozo. Uma mulher, quando dá à luz, tem tristeza, porque veio a sua hora, mas logo que a criança nasce, já não se lembra da aflição, pela alegria por haver nascido ao mundo um homem. Assim vós outros, agora estáis tristes, mas outra vez vos verei. Então alegrar-se-á o vosso coração, e ninguém vos há de tirar a vossa alegria. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no terceiro domingo, depois da Páscoa. Também hoje é dia de São Marcos, evangelista, porém não se faz memória na missa. Também é dia das ladainhas maiores, das rogações, que foram feitas mais cedo, na primeira missa. Amanhã, dia 26 de abril, é a festa dos santos mártires São Cleto e São Marcelino, papas e mártires. No dia 27, terça-feira, é a festa de São Pedro Canísio, confessor e doutor, festa da terceira classe. Dia 28, quarta-feira, é a festa de São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas, confessor, festa de terceira classe. Também se comemora em certos lugares a festa de São Luís Maria Grião de Montfort e a festa de São Pedro Maria Chanel, missionário, primeiro mártir da Oceania. Dia 29 de abril é a festa de São Pedro de Verona, mártir, festa de terceira classe. Dia 30, sexta-feira, é a festa de Santa Catarina de Sena, festa de terceira classe. No sábado, é o primeiro sábado do mês de maio e o início do mês de maio consagrado especialmente à Santíssima Virgem, e é a festa de São José Operário, esposo da Santíssima Virgem Maria. O próximo domingo será o quarto domingo depois da Páscoa e também a festa de Santo Atanásio, que no entanto não se comemora neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se o domingo passado pode ser considerado como o domingo do bom pastor, porque tem esse evangelho bem característico: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, tudo isso que nós vimos na semana passada. O evangelho deste domingo, terceiro domingo depois da Páscoa, tem pelo menos uma palavra que o identifica e que aparece muito frequentemente. Na língua latina é modicum. É dito várias vezes no evangelho, porque nosso show começa assim: modicum elian non videbitis. Então, e de novo ele diz a palavra modicum, e depois os discípulos comentam dizendo o que é isso que ele diz: modicum, não compreendemos. E nosso show diz de novo a palavra modicum. O que quer dizer isso? Quer dizer pouco tempo. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou ao Pai. O que quer dizer isso? Esse evangelho é tirado do final do Evangelho de São João, o famoso discurso depois da ceia, onde Nosso Senhor vai e prediz as coisas, o que vai acontecer com ele.
Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Justamente a sua paixão estava próxima, estava na véspera praticamente, era a véspera da paixão de Nosso Senhor. Então ele dizia, um pouco de tempo e já não me vereis. E mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Era os 3 dias, alusão aos 3 dias que ele ficaria no sepulcro até a ressurreição dele. Porque vou ao Pai. E esse texto, ele é usado também nesse domingo, porque já o tempo passa rápido, estamos nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor, onde os apóstolos não verão mais também Nosso Senhor. Nosso Senhor, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias com aparições diversas, né, aos seus discípulos, à Santíssima Virgem, etc, etc. Ele apareceu frequentemente durante 40 dias. E depois, então, subiu aos céus. Subiu aos céus definitivamente. Os apóstolos não o viram mais depois disto. Então, se pode aplicar também. Eles veriam de novo, mas depois deixariam de ver. Seria sempre um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Então, temos aqui a lição da palavra principal deste evangelho módico, em pouco tempo, que pode ser traduzido, ou melhor, interpretado como tudo passa. Essa é a ideia, uma das ideias principais que o Santo Evangelho quer nos propor nesse dia de hoje. Tudo dura muito pouco e passa depressa. E quando passa depressa, é preciso que nós entendamos bem isto. Passam depressa, nós entendemos muitas vezes isso, as felicidades. Assim é o modo comum das pessoas e, sobretudo, dos mundanos. Eles acham que as alegrias, as coisas boas da vida, como eles dizem, passam muito rápido. Isso aí eles têm essa percepção muito forte, muito aguda, agudíssima. Passa rápido. E por isso eles procuram logo mais, para fazer uma espécie de conta, de acúmulo. Uma coisa passageira, mais outra passageira, mais terceira, mais quarta, mais quinta, como se isso desse uma eternidade. Mas eles sabem muito bem que não vai dar. Que uma hora essa conta vai ser cortada. E eles não sabem quando essa conta vai ser cortada. Mas eles não querem pensar nisso. Eles querem simplesmente irem acumulando as felicidades, as alegrias. Já que passou rápido, mais uma, depois mais uma, depois mais uma. Assim agem os mundanos. Isso eles têm essa visão, e nós, infelizmente, também muitas vezes temos. Porque nós também temos muito de mundanos. E eles têm essa percepção. Porém, a outra percepção que nós não temos. Ou seja, não só as alegrias passam rápido, mas também as tristezas e os sofrimentos passam rápido. Objetivamente é assim. Porém, psicologicamente, na nossa visão interesseira das coisas, um sofrimento parece uma eternidade. Qualquer um que tenha passado, e todos nós passamos, a experiência de sofrimentos, sejam eles morais, sejam eles físicos, sabe que a noção de tempo se altera ali. Parece que passou muito mais tempo. E, no entanto, se medirmos com o relógio, às vezes não foi muito tempo. E mesmo que tenha sido muito tempo, é pouco tempo comparado com a eternidade. Porque essa é a visão, o ponto de vista no qual Nosso Senhor se põe. O ponto de vista mais elevado, das coisas mais elevadas, das coisas que não mudam, da eternidade. Diante disso, as coisas aqui da terra se tornam muito pequenas, muito frágeis
e passam muito rápido, mesmo que alguém tenha que passar a vida toda em grandes sofrimentos. Então nossa primeira tarefa é nos pôr desse ponto de vista, que não é uma invenção, nenhuma brincadeira, mas é se aproximar da visão de Deus sobre as coisas, se pôr no ponto mais elevado. Não é muito comum as pessoas acharem que muita coisa ocorre no mundo ao acaso, por azar, por sorte. No entanto, para Deus nada disso é sorte, nada disso é azar. Notem bem, alguém que se encontra num passeio, numa rua com outro. Então, para um e para outro se encontraram por acaso. Eles se bateram, olha só, há quanto tempo que eu não lhe vejo? Há mais de 20 anos. E se encontraram por acaso. Mas, para quem está em cima do edifício, de junto do qual os dois se encontraram, e ele está olhando, atento à ida de cada um dos dois, ele vai percebendo por que os dois vão se encontrar. Porque um dobrou por aqui, outro dobrou por aqui, etc, etc. E olha que é só um ser humano. Mas tendo uma visão mais elevada, mais alta, ele percebe as causas daquilo que os dois consideram um simples acaso, o fato dos dois terem se batido ali. Quanto mais a visão de Deus. Então, nós devemos nos aproximar dessa visão para que, tendo isso, possamos tirar as lições e modelar nossa vida. Este módico, ou seja, este pouco tempo ao qual nosso show faz alusão, nos traz 3 ensinamentos que são, me parece, bastante úteis para nós. O primeiro é o de não nos apegar a esses bens caducos. Porque se tudo passa assim tão rápido, tudo que há nessa terra é caduco. É coisa que não deve ser dada importância exagerada. São sempre os meios, né? Os meios podem ser importantes, mas eles são importantes enquanto são meios. E, portanto, sua importância é secundária. Se nós nos apegarmos a esses meios como finalidades, eles não somente vão nos decepcionar, mas vão ser prejudiciais, terrivelmente prejudiciais. Por causa dos bens da terra, sejam quais forem, muitos vão parar numa eternidade de fogo. Conta-se que Santo Ambrósio foi visitar uma vez um senador romano, um banqueiro em Milão. Já havia banqueiros, desde o século IV. Né? Foi visitar esse banqueiro lá em Milão, que riquíssimo, né? E que foi mostrar o que ele tinha obtido com a dinheirada dele. Uma casa belíssima, com muitos quadros, com muitas obras de arte, etc, etc. E Santo Ambrósio não pôde evitar um certo ar de tristeza, vendo todo aquele exibicionismo daquele homem, daquele banqueiro, e murmurou algo assim: isso aí, tudo vai passar. Isso aí. É como, não sei, talvez tivesse alguma profecia, não sei. O fato é que, na mesma noite, a casa desabou, e desabou em cima do banqueiro. Morreu debaixo da riqueza dele. Há ricos que morrem assim, com a própria riqueza dele, se afundando ali. Outros, não só por causa da riqueza, mas por causa do poder. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Alexandre Magno. Alexandre Magno não era lá muito apegado à riqueza material. Ele, inclusive, era um sujeito culto, porque quem foi o professor de Alexandre Magno? Aristóteles, o homem mais sábio da antiguidade, mais profundo, mais inteligente, né? Só perdeu para São Tomás de Aquino, mas era um sujeito extraordinário, era o professor dele, e ele tinha muita estima para Aristóteles. Então, esse Alexandre Magno, ele aprendeu muita coisa, mas ele tinha muita sede de poder, de dominar, e era um guerreiro excepcional. Então, com 30 e poucos anos, ele dominou quase todo o mundo antigo. Foi parar na Índia.
Mas, coitado, quando chegou na Índia, os soldados já não aguentavam mais, e ele perguntou, tem mais terra aí além da Índia, mais reinos? Isso? Tem mais. Aí ele começou a chorar porque ele não tinha mais como ir, já tinha esgotado todas as forças, ganhou de todo mundo, mas não tinha como ir mais além, os próprios generais já não aguentavam mais. Então, esse pobre Alexandre Magno morreu de uma peste. Pegou qualquer coronavírus da vida aí e pronto, morreu de uma hora para outra. Com 30 e poucos anos de idade. E tudo que ele conquistou ficou para os generais dele, porque ele não tinha filho, teve um filho, mas era doentinho, não tinha condição de assumir nada, e então ficou para os generais. Então, essas coisas, não nos apegar a essas coisas caducas que passam. Mas também, assim como essas alegrias são passageiras, também, como eu acabei de dizer, as tristezas, os sofrimentos são passageiros. E nós temos que entender bem isso, para não nos abater com as dores, os sofrimentos fugazes. Porque esse é um dos grandes males do mundo de hoje, que é o desânimo, depressão, sei lá o que, essas coisas. Mas uma coisa está ligada à outra. Se as pessoas se desanimam tão facilmente, é porque eles se apegam demais às coisas que passam. Como elas passam mesmo, não tem jeito, então vem a decepção. Porque depois que uma coisa passa, eles têm que conseguir outra. Mas normalmente essas coisas que passam custam dinheiro. E todo mundo sabe, em toda a história da humanidade, ricos são poucos. E pobres sempre tereis convosco. É nosso Senhor que disse isso. Pode-se, em determinadas épocas, conseguir que se tenha mais riqueza. Sim, é possível. Porém, sempre os ricos, os muito ricos, serão poucos. E então, como consequência, a grande maioria não consegue multiplicar essas alegrias caducas que passam rápido. O mundo moderno, é verdade, consegue multiplicar muitas distrações, isso aí eles conseguem. Com esses aparelhos aí, eles conseguem multiplicar muitas distrações, mas riquezas propriamente materiais, aí é difícil. Sempre é uma minoria que possui. O resto fica com ilusão. E então, sem conseguir multiplicar essas riquezas, sem conseguir multiplicar essas alegrias caducas, eles entram no desânimo. Sobretudo quando é inevitável, entra o sofrimento. Porque é inevitável, é da nossa condição. Vejam, por exemplo, essa epidemia, já há mais de um ano aí flagelando a humanidade. Não só a epidemia, mas a manipulação desta. São as duas coisas. Então, o que isso mostrou? Mostrou que o sistema é fraco. Parecia tão forte, parecia tanto progresso, e de uma hora para outra a coisa treme toda. E então, desânimo, tristeza, etc, etc. Finalmente, a terceira lição que nós podemos tirar desse modicum, desse tudo passa, é justamente porque nós não devemos nos desanimar, justamente porque nós não devemos nos apegar. Então, do desapego e da luta contra o desânimo, nasce a preocupação em fazer o bem, a solicitude. Porque tanto o desapego como a luta contra o desânimo são disposições preciosas, importantes, necessárias, mas disposições que preparam o quê? Uma ação, ou seja, uma vida em que se procura fazer o bem. Agir bem, fazer o bem enquanto temos tempo. Exatamente porque as coisas passam, exatamente porque nós não sabemos quantos anos ficaremos aqui ainda, não sabemos. Então, por isso mesmo, nós devemos aproveitar desse espaço de tempo para fazer o bem e ganhar o céu.
E ganhamos o céu justamente nos desapegando daqui e trabalhando sem cessar, sem desânimo, pela salvação das nossas almas e dos nossos irmãos. E quando eu digo fazer o bem, são ações concretas. E quando eu digo ações concretas, não são só esmolas, etc. Claro que isso é importante, mas são as obras de misericórdia, que não são só materiais, mas são espirituais também. Alguém que reza pelo outro, faça isso com dedicação. Quando ouve, reze por fulano ou cicrano, ou isso, aquilo, não entre por aqui, sai por aqui. Tá bom, vou rezar. Não, se dedique a isso. Nosso Senhor está escutando. Isso não aparece tanto. É algo que só Deus vê, mas Deus vê e é Ele quem dá o prêmio. E Ele quem pode socorrer. E assim por diante. Essas obras que às vezes não aparecem tanto, não trazem fama, nada disso, mas que são muito importantes. Corrigir os que erram, procurar ajudar uma alma que está se desviando, prevenir alguém que está entrando no mau caminho ou coisa parecida. Essa ação capilar é importante para todo católico. Procurar fazer o bem enquanto temos tempo, porque passa rápido. E depois disso vem a eternidade. Depois disso, Nosso Senhor virá. Mas essa vinda definitiva será para julgar, não será para salvar. Isso é muito importante. A vinda de Nosso Senhor, por um tempo, o tempo que Ele passou aqui na terra, 30 e poucos anos, foi para nos salvar, sim. Mas a vinda definitiva não será para nos salvar, será para nos julgar. Virá no fim do mundo para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Assim diz o credo. Então, preparemos-nos para isso aqui. Não vamos nos preparar na eternidade para isso. Na eternidade é a recompensa ou o castigo. Vamos nos preparar aqui. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem, porque tudo passa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.